Rodada 25 na área e uma rodada bem complicada para os cartoleiros. Tá todo mundo com o pé atrás nessa rodada. SGs difíceis, complicado para escalar meio campo e ataque. Quem será o capitão? Realmente muitas dúvidas para essa rodada 25, mas depois dos jogos de ontem, de anteontem e de terça-feira da Sul-Americana e Libertadores da América, a gente tem já uma noção dos times que devem ir para essa rodada 25. Alguns times brigando contra o rebaixamento, outros 3 brigando para o título do Campeonato Brasileiro, e vamos trazer para vocês aqui uma escalação, tirar algumas dúvidas e montar o nosso time principal atualizado. Lembrando que esse time ainda será finalizado na nossa live de fechamento no sábado às 14 horas. A live já é tradicional, você já conhece, você tá sempre lá na nossa live adrenalina, porque a gente sempre faz uma mudancinha no último minuto para poder ou arrebentar na rodada ou zicar na rodada. Aquela mexidinha que todo cartoleiro já está acostumado. Então vamos lá falar desse nosso time principal, fazer algumas mudanças e também analisar os jogos para ir para a rodada 25. Mas antes, vou pedir aquele favorzinho para você, meu amigo, minha amiga, se inscreva no nosso canal, deixa o like que ajuda demais, clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo e segue a gente lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, no Kawaii, no TikTok e também lá no Instagram. Também quero te convidar para as nossas ligas Tiro Curto de 1, 2 e 5. O link vai estar no primeiro comentário fixado e no finalzinho do vídeo eu vou te mostrar como é que faz para você colocar o seu time lá nas nossas ligas Tiro Curto, que será nessa rodada 25. Então vamos lá, rapaziada, sem mais enrolação, para o nosso vídeo rodada 25 de Cartola FC. Então tá aí, galera, começando já aqui falando dessa rodada 25, tá? Eu já quero analisar os jogos, que eu não quero que esse vídeo fique um pouco longo, tá? Quero um vídeo relativamente curto aqui, né? Porque é só uma atualização do nosso time. A gente já fez vídeo de tiro curto, a gente já fez vídeo de time principal lá na segunda-feira, então já tem bastante conteúdo. A nossa função aqui mesmo é analisar os jogos mais ou menos, saber mais ou menos quem é que deve ir ou não pro jogo. Já temos alguns jogadores que não devem ir para essa partida da rodada 25, então vamos tentar aqui analisar e trazer as melhores opções para vocês. Vamos começar já, claro, pelo primeiro jogo. Fortaleza enfrentando o Sport, os dois times na zona de rebaixamento. Vejo um pequeno potencial pro Fortaleza. Um é lanterna, o outro é vice-lanterna. Não dá nem pra dizer, cara, esse é favorito, esse não é. O Fortaleza deu uma melhoradinha nos últimos jogos com o novo técnico Martim Palermo, né? E também o Sport deu também uma melhoradinha com o Daniel Paulista, mas os dois fizeram péssimas campanhas no início da temporada e estão bem enrolados aí, com forte chance de cair pra Série B. Daqui desse jogo eu vejo apenas alguns nomes interessantes, tá? Pelo lado do Fortaleza, como joga em casa, eu acho interessante o Gaston Ávila e o Mancuso, que são dois caras muito bons na média básica. Do meio pra frente, apenas Lucero e o Breno Lopes me chamam a atenção. Pelo lado do Sport, tem menos opções ainda. O Derek Lacerda me parece um jogador mais interessante pela média básica e por ele também tá fazendo os gols da equipe do Sport, né? Tem o Mateuzinho, que joga no Cartola de meia, mas aqui no Sport, aqui na armação tática, ele tá de atacante. Ele que fez o gol no último jogo contra o Corinthians tem um potencial interessante, tá? Mas de resto, realmente só vejo isso aqui de peças boas para a rodada e, como eu já falei, vejo o Fortaleza como levemente favorito, tá bom? Outro jogo muito bom é o Vasco enfrentando o Cruzeiro brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, descansou no meio de semana, o Vasco jogou, então o Cruzeiro deve ir mais inteiro para esse jogo, então eu vejo o Cruzeiro com potencial bom, chance de SG, mas não é muito alta. O Vasco tá conseguindo fazer seus golzinhos, o Coutinho tá soltando mais no Campeonato Brasileiro e é um nome a gente considerar, tá? O Verratti faz tempo que não marca, mas continua sendo um atacante muito perigoso. Mas eu gosto mais do Ryan. O Ryan tem uma média básica interessante, vai enfrentar uma equipe aí que vem tomando alguns gols do Cruzeiro e eu acho que vale a pena ficar de olho na joia do Vasco, tá? Pelo lado do Cruzeiro eu gosto do Caio Jorge e do Matheus Pereira. Pelo lado defensivo eu acho que tem um nome interessante aqui do Cruzeiro, que é o Kaique Bruno. Por quê? Porque ele pega o lado do Ryan, que é o cara que vai mais pro X1, gosta muito do drible e ele deve fazer muitos desarmes. O Kaique Bruno tem desarmado bastante no campeonato. O problema é que ele tá um pouquinho valorizado, então fica de olho no Kaique Bruno, beleza? Passando para outro jogo, aqui eu vejo o Cruzeiro como favorito para essa partida, tá bom? Outro jogo interessante é o Juventude enfrentando o Internacional. O Inter
Com o novo técnico, Ramon Dias, a gente tem que esperar um pouquinho para saber o que ele vai trazer para esse time, se o time vai adaptar o estilo de jogo dele, tá bem em cima no meio do campeonato, mas ainda assim eu vejo o Alan Patrick com potencial. A bola parada é o forte do cara, tem feito jogos muito interessantes. No último jogo ele quase que fez um hat-trick só de pênalti, então vale a pena o Alan Patrick a gente sempre ficar de olho, só que tá bem valorizado. Nome muito bom também é o Carboneiro. O Carboneiro é um cara que entrega a média básica, jogando fora de casa, deve ser mais acionado no contra-ataque, então é um nome que pouca gente vai estar olhando. Olho no Carboneiro, ele pode surpreender nessa rodada, tá? E eu gosto também do Borré, pode ser uma surpresa, pouca gente tá escalando ele, não vem fazendo muitos bons jogos, mas vale a pena. Pelo lado do Juventude, realmente eu não tenho nenhum nome para destacar. O Juventude tá muito mal no campeonato e não tem um destaque individual, tá? Passando agora para Atlético Mineiro e Mirassol, gosto desse jogo. O Mirassol, na minha opinião, é favorito, já venceu o Galo na primeira rodada. Lembrando que esse jogo aqui, o time do Mirassol venceu o Atlético Mineiro com 2 gols de laterais, tá? O Reinaldo fez gol e o Lucas Ramon fez gol. E agora o time do Galo tá jogando praticamente sem lateral, tá jogando com 3 volantes, né? Então, com 3 zagueiros, né? Então vejo um potencial sim aqui pra equipe do Mirassol, tá? Não tá jogando sem lateral, os laterais estão jogando de pontas, né? Então vejo um potencial sim aqui para o Mirassol, tá bom? Mas ainda assim, tem o Hulk no Galo, tem o Renier que tá fazendo um bom campeonato, o Igor Gomes também está muito bem, e o Lianco, que é um bom zagueiro, entrega muita média básica, mas ainda assim vejo o Mirassol, que tá voando nesse Brasileirão, como favorito, por incrível que pareça. Eu gosto do Reinaldo, gosto do Lucas Ramon, o James pode ser muito interessante, já que o Galo cede muito desarme para zagueiro, então vale a pena ficar de olho no James, né? No ataque eu acho que é interessante aqui o Negueba e o Christian que foi o cara que fez o gol na última rodada, tá? Vejo um potencial sim aqui para esses nomes, beleza? E lembrando aqui, como eu já falei, o Mirassol é meu favorito para essa rodada. Grêmio e Vitória, potencial muito bom pro Grêmio, tá? Temos que ver também se o Mano Menezes vai dar sequência à boa fase. Fez um excelente jogo contra o Internacional, 3-2, jogaço de bola, contra tudo e contra todos o Grêmio venceu o Inter, e vejo um potencial para alguns nomes, tá? Gosto demais do Marcos Rocha. Marcos Rocha já tá com 15 desarmes em 3 jogos, 3 desarmes por partida, tá jogando demais, tá? Vale a pena demais ficar de olho no Marcos Rocha. Outro nome muito interessante para essa rodada é o William, que tá jogando aí, aquele William lá que era do Corinthians, é um nome muito bom para essa também, e o André é um bom atacante, mas ainda assim no ataque eu fico meio receoso. O William eu acho que para mim é o grande nome desse time do Grêmio. Pelo lado do Vitória, realmente ele é o Kaiser, de repente um Eric, mas eu vejo o Grêmio favorito aqui, beleza? Até mesmo pra SG, fica de olho. Outro jogo muito bom é o time do Fluminense enfrentando o Botafogo, tá? O Fluminense que estreia técnico novo, o Zubeldia, talvez ele não vá para esse jogo, deve ser o Marcão, mas o Zubeldia já tá treinando a equipe, então já poderemos ver alguma coisa do novo técnico do Fluminense, tá? Realmente eu vejo o Botafogo aqui também com problemas, por quê? Porque o Botafogo tá cheio de desfalque, galera, tem, sei lá, cerca de 10 desfalques no Botafogo, desde o ataque até a zaga, então, querendo ou não, com todo o sistema conturbado do Fluminense, eu acabo vendo o Fluminense como favorito, tá? Eu tava no início da semana falando que o Botafogo era favorito, até montei um time tiro curto com a zaga do Botafogo, mas realmente, com o decorrer da semana, a chegada do novo técnico, o Botafogo muito desfalcado, eu acabo aqui agora me rendendo ao Fluminense, e acho que o Fluminense tem chance de vencer essa partida, então olho no Serna, olho no Canóbio. Eu acho interessante também aqui o Thiago Silva aqui, que é um nome muito bom para essa rodada, beleza? Passando para mais um jogo, Bahia enfrentando o Palmeiras, potencial pro Palmeiras. Bahia vem tropeçando em alguns jogos, se eu não me engano são 3 jogos seguidos que o Bahia não vence, caiu de 4º lugar para 6º do Campeonato Brasileiro, precisa dar uma resposta e vai pegar logo de cara a equipe do Palmeiras brigando pelo título, com grande chance de ser campeão, e aí eu vejo realmente dificuldade para a equipe do Bahia, tá? Então, na minha opinião, o Palmeiras é favorito, gosto demais aqui da parte defensiva com o Piquerez, se o Gustavo Gomes for, vale muito a pena. Do meio para frente aqui, eu acho interessante aqui o Andreas Pereira, tá voando e tá jogando muito bem, Vitor Roque e Flaco Lopes são nomes que eu gosto também para essa rodada. Pelo lado do Bahia, a falta do Jean Lucas pode ser um problemaço para a equipe do Bahia, e eu não vejo muitas opções aqui interessantes, talvez um Sanabria aqui, é um cara que chega muito bem na área, ou um Luciano Juba, de repente no chute de média distância, beleza? Mas eu vejo o Palmeiras favorito contra o Bahia. Outro jogo bom também é o Red Bull Bragantino enfrentando o Santos, aqui eu vejo um jogo de ambos marcam, tá? Então potencial aqui pro Guilherme do Santos e potencial pro Eduardo Sacha do Red Bull Bragantino. No meio de campo eu vejo o John como destaque, o Red Bull Bragantino varia muito quem faz os gols, mas o John vem numa regularidade melhor, então olho no John, nome interessante, tá? E como eu falei, eu vejo gol pros dois lados, mas é muito difícil cravar aqui, né? O time do Santos também varia muito quem pode fazer os gols, pode ser o Barreal, pode ser
o Guilherme, né? Então, o Roleiser, pode ser qualquer jogador aqui. Então, realmente, aqui esses destaques eu acho mais interessantes, que são os que mais chamam a atenção. Guilherme do Santos, Sacha do Red Bull Bragantino e John do Braga. Talvez o John seja desse jogo o nome mais que eu vejo com potencial, beleza? Passando para mais um jogo, Corinthians e Flamengo, clássico dos milhões, né, que o pessoal fala, as duas maiores torcidas do Campeonato Brasileiro, potencial muito bom para ambos, marcam também aqui, tá? Apesar do Flamengo ter uma das melhores defesas do campeonato, vem tomando alguns gols. O problema da defesa do Flamengo não consegue pontuar quando toma gol, tá? Léo Ortiz e Léo Pereira precisam muito da ofensividade para pontuar quando leva gol. Então, ou é o SG, ou é um gol ou uma assistência. Mas apesar que os dois vêm muito bem ofensivamente, mas é muito risco, tá? Então, realmente, nessa rodada, eu não vejo muito potencial para a zaga do Flamengo. Apenas para tiro curto, para SG, talvez eu nem escale nenhum zagueiro do Flamengo. Claro que, na dúvida, a gente sempre opta pelo Flamengo por ser a melhor defesa do campeonato. Mas esse jogo aqui eu acho que é um jogo meio arriscado. Vejo o Guinegão e o Yuri Alberto com potencial pelo lado do Corinthians, mesmo sem o Rodrigo Garro e sem o Depay, tá? Mas os laterais me chamam mais atenção. O Matheus Bidu e o Mateuzinho estão fazendo um excelente campeonato brasileiro, principalmente o Mateuzinho, com média básica, gols, assistência, tá jogando muito, desarmando bastante. Então, com 3 zagueiros ali que a gente tá vendo que tá indo com o André Ramalho, Gustavo Henrique e Ranieri, eu vejo um potencial para esses laterais avançarem bastante. Então, de repente, um desses laterais aí pode ser uma surpresa dessa rodada. Escalar um deles eu não vejo nenhum absurdo para tentar diferenciar. Pelo lado do Flamengo, claro, né, galera? O Arrascaeta, o Pedro, o Samuel Lino são nomes muito bons para a rodada, tá? O Saul vem se destacando, mas realmente o Arrascaeta é o cara que chega mais na área. Para escalar um meia, eu prefiro escalar o Arrasca, tá? E como eu já falei da parte defensiva, nessa rodada eu não confio muito no Flamengo, beleza? Passando agora para o jogo final do campeonato, dessa rodada 25, né? São Paulo enfrentando o Ceará. Muita gente estava de olho muito grande nessa rodada, nesse jogo, tá? Pelo fato do São Paulo jogar em casa contra o Ceará, potencial muito bom. São Paulo vem sendo uma das melhores defesas do segundo turno. E aí eu vi aqui o Ferrarese como unânime para a rodada, mas o Ferrarese se machucou ontem e a gente vai ter aqui o Arboleda, Sabino e o Alan Franco. Eu gosto mais do Arboleda para essa rodada, tá? Sabino é um nome também interessante pela ofensividade. O Alan Franco é realmente o cara da contenção, que faz a falta, né? Os outros dois são mais para desarme. Rafael é um bom goleiro para essa rodada. Quando a gente vê que ele tem muita defesa, vale muito a pena. E na lateral ali, cara, o Enzo Dias. O Enzo Dias tá com um mínimo para valorizar excelente e tá jogando muito bem, desarmando e fazendo bons jogos. Então, olho no Enzo Dias. Pelo lado do ataque, galera, é o Luciano ou o Ferreirinha. Eu ainda prefiro o Luciano porque ele tem um potencial do pênalti. Então, vejo um potencial muito bom aqui para o Luciano nessa rodada de número 25, beleza? Eu quero lembrar de uma coisa, galera, que eu esqueci aqui de falar de um jogo, tá? Um destaque aqui que eu quero deixar, que eu esqueci de falar de um jogo. Aqui, ó, Thiago Volpe, goleiro do Grêmio. Se tiver pênalti, ele que cobra, tá? Então, se ele segurar o SG, cobrar um pênalti e fazer algumas defesas, talvez seja até o maior pontuador da rodada. Então, Thiago Volpe, muito bom pra essa rodada. Olho nele, beleza? Então é isso aí, galera, analisando os jogos aqui. A gente já analisou durante a semana. Tô analisando de novo aqui um pouco mais rápido, um pouco mais por cima. Lembrando que na live de fechamento a gente vai aprofundar mais isso, fazendo cruzamento de scouts, olhando o sedimento de desarmes. Então, acompanha a gente na nossa live às 2 horas da tarde. Será transmitido simultaneamente para várias plataformas, beleza? Então é isso, galera. Vamos lá agora montar o nosso time para essa rodada 25 e fazer alguns ajustes aí, porque essa rodada promete. Aqui era o nosso time que a gente montou para essa última rodada, no último vídeo, né, galera? Então vocês podem ver aqui que o Gustavo Gomes, Ferrarese, todo mundo entrou aqui em dúvida, e eu realmente aqui vou vender alguns jogadores aqui, não vai dar para escalar alguns aqui, tá? Vamos vender todo mundo, vamos montar aqui um time bem rapidinho. A gente já analisou os jogos, já trouxe aqui algumas opções, tá? Não sei se eu ainda vou com 4-4-2. Vou manter o 4-4-2, mas na live de fechamento eu decido qual esquema tático que eu vou. Vamos começar aqui pelo gol, galera. E como eu falei, eu acho que o Walter é uma boa opção. O Rafael é interessante também. Gosto muito do Cássio para essa rodada, tá? Outro nome interessante também aqui é o Everton, da equipe do Palmeiras, mas eu vou fechar com o Thiago Volpe, da equipe do Grêmio, tá? Vejo um potencial muito bom pro Volpe nessa rodada aqui. Elton Leite aqui corre por fora num SG um pouquinho mais arriscado do Lanterna contra o vice-Lanterna, mas por enquanto vou de Thiago Volpe. Ele é um cara que tem feito alguns gols, né? De pênalti, ó, cobrador de pênalti hoje da equipe do Grêmio, e vale a pena aqui, cara. Ele tem 20, cadê as defesas? 70 defesas, cara, é bastante defesas, tá? Cerca de mais de 3 defesas por jogo, então vale a pena aqui. Tô indo de Thiago Volpe. Agora vamos passar pra zaga. Aqui na zaga, galera, a gente perdeu, infelizmente, aqui o Ferrarese, tá? Mas eu ainda assim vou fechar com o Arboleda. Ele tem um potencial de gols, ele já tem 3 no campeonato, né? E tem um certo número de desarmes interessante aqui, 20 desarmes em 14 jogos. Não é aquele absurdo, mas
mas é um bom número aqui pra gente poder escalar, tá? Léo Pereira é outro nome muito bom, ainda interessante pra rodada. Gosto muito do Gaston Ávila, a média de desarme dele é muito alta, tá? 22 desarmes em 12 jogos, então uma boa média de desarmes, tá? Outro nome interessante também é o Fabrício Bruno, acho que vale a pena ficar de olho nele. Eu vou passar agora pra lateral e daqui a pouco eu volto aqui pra zagueiro e aí eu decido quem eu vou colocar, beleza? Nas laterais, galera, eu acho que eu também aqui não vou surpreender muito não, tá? Vou aqui colocar o Marcos Rocha, eu acho que tem um potencial absurdo para o Marcos Rocha, veja bem aqui, ele já tem 15 desarmes em 4 jogos, né? É um cara muito bom de desarme, olha as pontuações dele aqui, vale muito a pena para a rodada, tô indo de Marcos Rocha. Gosto do Piquerez, gosto muito do Kaique Bruno pelo potencial de desarmes contra o Ryan. Reinaldo é outro nome muito bom para a rodada, eu tô meio em dúvida ainda do meu outro lateral, mas por enquanto, galera, eu vou fechar aqui com o Enzo Dias, tá? Ele tá com mínimo para valorizar muito bom, uma média de desarmes aqui de 48 desarmes, né? Uma média de mais de quase 3 desarmes por rodada, então vou aqui de Enzo Dias por enquanto, tá? Mas como eu falei, Luciano Juba é nome bom, o Matheus Bidu é bom, o Mateuzinho é outro nome interessante, Kaique Bruno, Reinaldo, né? São nomes interessantes. Piquerez, por que não? Aqui, cobrador de pênalti, vale a pena, então tô indo com ele aqui, tá? Vamos passar agora para o meio de campo. No meio de campo, galera, eu tô realmente aqui em algumas dúvidas. Arrascaeta eu já vou, com certeza, tá? Eu vou também aqui de Matheus Pereira, com certeza. Vou de William também. Essa minha terceira vaga, eu tô entre Andreas Pereira e Alan Patrick. Por enquanto eu vou colocar o Andreas Pereira, tá? Eu tava de Alan Patrick, mas acabei removendo ele. Vou aqui com o Andreas Pereira, potencial muito bom para essa rodada. Eu vou com esses 4 meio-campistas aqui, beleza? E como eu falei muito, John é um nome muito bom para essa rodada aqui, tá bom? Vale muito, muito a pena. Eu acho também que é mais ou menos isso aí, tá, galera? Não tem assim outros grandes meias não, tá? Vamos passar agora pro nosso ataque. E como a gente vai no 4-4-2, a gente não vai ter muitas opções aqui, tá? Vou colocar o Pedro já, porque eu acho que vai ser jogo de gols, o jogo do Corinthians contra o Flamengo. E, cara, eu tô bem na dúvida aqui se vou de Caio Jorge ou se vou de Vitor Roque. Eu vou fechar com o artilheiro do campeonato, Caio Jorge, mas a gente ainda tem o Samuel Lino, tem o Verratti, que querendo ou não é um bom nome. O Hulk, como uma aposta, pode ser interessante. Inclusive, como eu falei, essa última mitada dele aqui, se eu não me engano, foi contra o Mirassol, tá? E o Roberto é nome bom, Guilherme, Ryan, cara, eu gosto muito desse nome pra rodada do Ryan. Flaco Lopes corre por fora e Luciano é uma boa aposta para essa rodada também, tá? Eu acho que também é mais ou menos isso aí, tá, galera? Mais ou menos isso aí, tá bom? Agora sim, vamos definir aqui o nosso zagueiro para essa rodada, nosso terceiro zagueiro, galera. Eu vou aqui fechar com Gaston Ávila, tá? Vejo um potencial bom para ele nessa rodada, tem tudo para fazer um bom jogo. Ele é um cara que desarma bastante, é o que eu fecho também um possível SG do Fortaleza. Vamos passar para o técnico. De técnico eu gosto do Abel Ferreira, eu gosto muito também aqui do Martim Palermo, Felipe Luiz, claro. Outro nome interessante é o Leonardo Jardim e o Hernan Crespo é um nome muito bom. Mano Menezes também é um nome interessante aqui, tá? Mas eu vou fechar aqui por enquanto, galera, com o... Cara, eu tô bem na dúvida, mas eu vou fechar com o Leonardo Jardim. Eu acho que tem chance do Leonardo Jardim vencer o Vasco fora de casa, será o meu treinador para essa rodada. Mas Abel Ferreira é outro nome muito bom. Vamos passar agora aqui, galera, para o banco de reserva. Já voltamos com o nosso capitão e nosso reserva de luxo. Então tá aqui, galera, fechando aqui o nosso time para essa rodada de número 25. Mas antes de eu mostrar para vocês o nosso reserva de luxo, o nosso capitão e como ficou o nosso banco, vou aqui com vocês, galera, mostrar as nossas ligas, né? Tiro curto de 1, 2 e 5. O link vai estar no primeiro comentário fixado. Você vai clicar nesse link, vai cair na nossa página no Rodada 10 e escolher qual liga que você quer jogar. Vamos clicar nessa liga de 1 aqui, ó. Já tem alguns times lá. Vai aqui em participar. Clica aqui no verdinho, passa para o próximo. Quando você passar para o próximo, vai pesquisar o seu time, coloca o nome do seu time aqui, ó. Clica na lupinha, vai aparecer todos os seus times. Coloca aqui, eu vou colocar meus 2 times tiro curto aqui que eu fiz vídeo essa semana. Aqui, ó, vai aparecer seu nome e sua chave pra gente fazer o pagamento caso você vença a liga. Passa pro próximo e aqui você confirma que é os 2 times que você escolheu, confirma, vai aparecer aqui o QR Code ou copia e cola. Só copiar e colar ou apontar sua câmera pro QR Code e já era. Seu time já vai estar na nossa liga tiro curto. Então vai aí, galera, no primeiro comentário fixado, escolha qual liga você quer, 1, 2 e 5. A de R$5 costuma o pessoal ir com menos times, né? E a de 1 e 2 o pessoal costuma pegar pesado, 50, 100 times aqui. Então aqui é briga de cachorro grande. Mas não quer dizer que você colocar 2, 3 times aqui você não vai ganhar. Basta fazer a melhor pontuação. Beleza? Então é isso aí, galera. Agora vamos terminar o nosso time aqui para a rodada. E o nosso time está fechado por enquanto até a live de fechamento às 14 horas com Thiago Volpe no gol, Arboleda, Gaston Ávila, Enzo Dia e
Marcos Rocha nas laterais. O meio de campo, 4-4-2, Arrascaeta, Matheus Pereira, William e Andreas Pereira. E no ataque eu tô indo de Pedro e Caio Jorge, tá? O nosso capitão para essa rodada, eu vou colocar a braçadeira no Caio Jorge, artilheiro do campeonato. E o nosso banco eu tô indo de Elton Leite, Mancuso, Fabrício Bruno, John e Vitor Roque, que será o nosso reserva de luxo. Vamos confirmar o nosso time e ficou fechado assim por enquanto. Lembrando, mais uma vez, que esse time será finalizado na nossa live de fechamento às 14 horas, começando às 2 horas da tarde até o mercado fechar. Deixa o like aí, galera, que ajuda demais. Se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok, Instagram. Se inscreva nas nossas ligas Tiro Curto 1, 2 e 5. Uma boa sorte na rodada, que Deus abençoe a todos nós e tchau!